Ensino médio, hoje 19 de novembro, aqui em pleno esse momento de isolamento, mas aproveitando para a gente aprender alguma coisa, né? Que a vida é isso, é aprender, sempre aprendendo. Então, gente, olha só, esse assunto aqui, ele se encontra na página 456, é sobre o primeiro reinado, tá bom? A gente viu a independência e tal, mas aí a gente vai entrar agora um pouquinho no primeiro reinado. Ele é um assunto muito importante, demais para o Enem. Um assunto muito importante até mesmo para os concursos públicos, viu? Ele cai muito assim em prova de diplomata, a prova de conhecimentos gerais sobre o Brasil. Onde tem coisas a respeito do Brasil, tem formas de governo, e nós já passamos por todas as formas de governo que a gente entende. Já fomos reinado aqui, como a gente pode ver, já fomos governados por regentes, que a gente vai ver futuramente, já fomos governados digamos, já fomos colonizados, já fomos governados por presidentes, por militares, por civis, agora militar de novo, por operário, enfim. A gente foi governado por todo tipo de gente, né? E acredite, as formas de governo elas são muito importantes, elas sempre aparecem, viu? Nesse tempo aqui o Brasil era meio patronal. Como assim patronal, gente? Patronal porque as pessoas que governavam achavam que eram donas do país, né? Começou logo com o reinado. O rei que já achava que era dono, né? O Dom Pedro I. Isso. Quando ele proclamou a independência, Portugal não gostou muito. E também, inclusive, algumas pessoas aqui do Partido Brasileiro, aliás, do Partido Português no Brasil, também não gostaram e houve uma resistência interna muito grande. Por isso, ó, preste atenção em questões tipo marque certo ou errado. O processo de independência do Brasil foi pacífico desde o início, nunca teve nenhuma batalha, nenhuma guerra. Errado, gente. Teve batalha, teve resistência, tanto do Partido Português como do Partido Brasileiro. Por quê? Porque o Partido Português queria continuar sendo ligado a Portugal. Viu? Muitas províncias aí como Maranhão, Bahia, eles queriam continuar ligados a Portugal. Não todos, não é todo mundo, mas os mais ricos ali da região, que eram beneficiados, queriam. Então, o Dom Pedro, como não tinha o exército não, Brasil, né? Alguns militares ali, a Força Armada, os protetores aí do Dom Pedro, mas ele não tinha digamos assim, uma força militar grande como outros países, não. Então ele foi obrigado a contratar o quê? Mercenários, né? Mercenários com nomes engraçados, nomes ingleses, nomes holandeses. Cocorani, tem todos no livro de vocês, né? O pessoal James Norton, John Taylor, Thomas Crosby, né? Ele contratou esse pessoal com um exército grande, com muitos soldados aí para combater essas resistências, né? Porque o Brasil não tinha exército formado. Então o que acontece aqui? Essa resistência lá no norte, no nordeste, ela aconteceu com muita luta mesmo, né? Inclusive no Piauí teve luta pela independência, né? Tinha um pessoal que era a favor de ficar do lado de Dom Pedro I e tinha um pessoal que era a favor de ficar do lado de Portugal. Então, via das dúvidas, houveram muitas brigas aí na região de Campo Maior. Populares se reuniram e disseram: nós somos um país independente. Campo Maior, deixa eu ajeitar aqui, Campo Maior. Populares se reuniram e disseram: nós somos independentes, né? Ficou conhecido isso como a Batalha do Genipapo. Batalha do Genipapo. Nós somos independentes. Exatamente no momento em que eles disseram nós somos independentes, havia o pessoal que era meio assim traíra, né, que acabou dedurando o movimento, não sei o que, e as tropas portuguesas começaram a chegar naquela região ali para abafar o movimento e acabaram vencendo. Mas aí, de certa forma, não tinha mais jeito. O Brasil já estava mesmo independente de Portugal e isso foi garantido graças digamos assim, a unificação já instaurada por Dom Pedro I. Ele contratou exércitos particulares para manter a unidade do Brasil, evitar de que acontecesse o que aconteceu em outras regiões da América Latina, onde países iam aparecendo o tempo todo, onde países iam sendo formados ali o tempo todo, né? Então houve resistência interna, sim. Houve resistência tanto da parte de Dom Pedro, para evitar que as pessoas se revoltassem e quisessem ficar do lado dos portugueses, e houve resistência da parte da população mais pobre, que queria uma independência do Brasil.
né? E as tropas portuguesas acabaram sufocando essas revoltas populares. Tá bom? O reconhecimento internacional. Um país, para se tornar independente, ele tem que ter reconhecimento internacional, senão não vale, né? E o país mais forte das Américas, os Estados Unidos, resolveram reconhecer isso. Embora o Brasil não tenha aderido às ideias iluministas e republicanas. Tá bom? O Brasil foi o único país da América que teve um rei. Na verdade, 2 reis, né? 3 reis, na verdade, de fato. 3 reis. Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, mesmo assim, os Estados Unidos reconheciam essa independência, até mesmo visando aumentar a sua fonte de influência. Viu? Aumentar a sua influência. Vamos reconhecer os caras e vamos aumentar a sua influência, né? Da América Latina, o primeiro país a reconhecer foi o México. Então já tinha um aval muito grande aí. Não que o México fosse muito forte, mas era um país muito importante no cenário internacional. Ele havia sido tornado independente da Espanha, já tinha o seu próprio território, era vizinho dos Estados Unidos. Enfim, né, tinha tudo para dar certo, como o Brasil também tinha tudo para dar certo, só que infelizmente não conseguiu, né? Então, com relação às vantagens comerciais, em primeiro lugar, Portugal tinha medo de perder essas vantagens comerciais. Tanto é que Portugal deu um trabalho danado para reconhecer essa independência, viu, gente? Portugal dizia, não pode esse lugar aí, essa colôniazinha, ficar independente da gente. Só que os ingleses queriam essa independência, tá bom? A Inglaterra queria que o Brasil se tornasse independente porque seria um novo mercado para eles. Como eu falei para vocês em aulas passadas, a economia é a base de tudo. Tudo gira em torno dela. As demais fontes de conhecimento, depois que vão se fortalecer, como por exemplo a política vai se fortalecer depois, a sociedade se fortalece depois, mas a economia ela vem em primeiro lugar, senão um país sem economia não chega em canto nenhum, né? Então a Inglaterra resolveu pressionar Portugal para aceitar. Ela não poderia reconhecer a independência do Brasil, como fez os Estados Unidos, por causa da aliança que ela tinha com Portugal. A aliança mais antiga do mundo, a aliança política mais antiga do mundo era entre Inglaterra e Portugal, isso ainda na Idade Média. Viu? No finalzinho da Idade Média. Então, ela começou a pressionar. Portugal disse, nós precisamos de uma indenização, né? De uma indenização para reconhecer esse negócio. 2 milhões de libras, né? Eu já falei isso aqui para vocês certa vez, né? 2 milhões de libras. Portugal não tinha, o Brasil não tinha para pagar, né? Então o Brasil pega emprestado com os ingleses, fica devendo a eles e paga a sua indenização para Portugal. Agora nesse processo, agora bem aqui, presta atenção, que o Enem vai querer saber de você se o processo de independência teve participação popular no desmembramento aqui, na autonomia do Brasil, ou se foi simplesmente uma negociação política. Aí você vai dizer que foi uma negociação política e econômica também. Tá bom? Com essas 2 milhões de libras na mão, Portugal resolve pagar até suas contas com a Inglaterra que estava devendo. Repassou para os ingleses. Os ingleses tinham agora 4 milhões de libras sem sair de casa. Que espertinhos, né? Enfim, em relação ainda às vantagens comerciais, os ingleses praticamente obrigaram o Brasil, após reconhecer a independência dele, porque Portugal já tinha reconhecido, a abrir os portos e renovar os tratados de 1810. Ou seja, o que queria dizer isso? Que agora os ingleses poderiam mandar suas mercadorias para cá com taxa bem menor, com taxas bem menores, e dessa maneira iam encher o país, encher o Brasil de produtos que o Brasil nem precisava, que o Brasil nem ia precisar desses produtos todos, né? E dessa forma a balança comercial brasileira começou a cair, porque o Brasil estava importando mais, né? Importando mais e exportando menos. E todo país que faz isso, a balança comercial cai, a economia fica ruim, a inflação chega. E para isso Dom Pedro começava a pegar empréstimos a bancos internacionais.
sendo prejudicado pela economia dos maiores, né, dos ingleses aí na época. Enfim, em meio a tudo isso, ainda tinha uma questão, né, como é que a gente ia fazer a nossa Constituição? Porque todo país tinha o Brasil não tinha nenhuma Constituição. E a primeira Constituição do Brasil foi essa de 1824, tá? O Dom Pedro reúne aí os deputados e senadores e tentam bolar uma carta constitucional. Ele chama esses deputados, senadores e juristas aí de Assembleia Constituinte, né? Então, gente, assim, uma Assembleia Constituinte, ela é reunida por deputados, senadores, juristas, pessoas que entendem de lei, pessoas que fazem parte de algum serviço público, que têm experiência em legislação, para elaborar a Constituição, entendendo? Só que o pessoal queria limitar os poderes do Dom Pedro. Vamos ver bem aqui na página do livro, na página 458. O pessoal queria limitar, não é? Tá aqui. O que é que o pessoal da Constituição, que estava elaborando a Constituição, queria? Queria oposição aos portugueses, queriam diminuir o poder dos comerciantes e militares portugueses. O que é que eles queriam mais? Limitar o poder do imperador. Fazer com que o imperador obedecesse a um parlamento igual a Inglaterra obedecia, certo? O que mais? Que o poder político dos grandes proprietários rurais fosse maior. E olha só que eles eram espertos, né? Eles estavam ligados aos grandes proprietários rurais, queriam aumentar o poder dos grandes proprietários rurais, né? Somente aqueles mais ricos é que iam votar. Realmente essa parte aqui até foi aceita na Constituição. Só que o Dom Pedro pegou e não aceitou e dissolveu essa Assembleia e criou uma outra, né? E nessa outra Assembleia ele colocou só pessoas de grande confiança dele para elaborar a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição. Tá bom, gente? A Constituição é um livrinho assim como esse, ó. Ele é um livro que contém as leis do país. Essa daqui é a mais nova que nós temos. Essa aqui é de 1988. É a chamada Constituição Cidadã, tá bom? Nós já tivemos 7 constituições, gente. 7. Tá? 7 constituições. Deixa eu lembrar aqui quais foram essas constituições rapidão pra gente passar aqui pra frente. Ó. Deixa eu colocar um slide mais limpinho. Nós já tivemos 7 constituições. Em 1824, essa constituição aí do Dom Pedro, né? Dom Pedro I criou essa constituição. Em 1892, a Constituição da República, que inclusive foi proclamada em 15 de novembro de 1889, né? Depois tivemos uma Constituição de 1930, Getúlio Vargas. 1934, outra do Getúlio Vargas também, as duas de Vargas aqui, né? Tivemos outra Constituição em 1967, lá dos militares, do regime militar, né? Uma em 1946, do Dutra, quando... Ah não, essa daqui veio antes, 46 veio antes aqui. Quando Vargas saiu, o pessoal criou essa Constituição. E depois que os militares assumiram o poder no Brasil, criaram essa daqui, 1967. E a última que nós temos hoje é de 1988. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituiçõezinhas. Essa aqui é a chamada Constituição Cidadã, viu? 7 constituições, para ver se acertava pelo menos uma. Estados Unidos só tem uma, é a mesma do século XVIII. Inglaterra só tem uma, a mesma do século XVI, XV, XVI, por aí. Então, o nosso país teve essa daqui do Dom Pedro. No começo ele não queria aceitar, depois ele dissolveu a Assembleia, criou uma outra Assembleia e bolou uma nova Constituição, né? Essa Constituição, ela copiava um pouco as outras constituições do mundo, da França, dos Estados Unidos, pegava um pedacinho de cada coisa e acabou colocando aqui o poder executivo, né? Os 3 poderes, executivo, o legislativo e o judiciário. Tá bom? Só que acima desses aqui, o Dom Pedro queria um outro poder, que era o poder moderador. Cuidado com isso aqui, que cai muito no Enem, ó. Poder moderador é o poder exclusivo de quem? Do imperador.
Ele estava acima dos demais poderes, tá bom? Nessa Constituição também, ele coloca a Igreja Católica como religião oficial. Católica, religião oficial do Brasil. Os padres aí, o pessoal da igreja, tinham cargos públicos, recebia salário, era como se fossem funcionários da igreja, né? Isso funcionava através de uma lei chamada de padroado. Isso aqui aparece, cai em prova, gente, cai muito, viu, gente? Olha só. Esse padroado, ele funcionava desde o Brasil colônia, desde a colonização do Brasil. O que quer dizer esse padroado? Esse padroado quer dizer igreja mais Estado. Isso aqui é um costume lá da Idade Média. Igreja mais Estado. É um costume lá do Clovis, dado lá dos merovingios da Idade Média. Quando a igreja se juntava com o Estado e juntos eles iam fazer o quê? Dominar. Do mesmo jeito, a Igreja Católica chegou aqui no Brasil, juntamente com o Estado português, na empreitada de colonizar o nosso país. O nome disso é padroado. Tá bom, gente? Muito bem, aqui é a nossa Constituição. Nós primeiro falamos aqui do poder moderador, que é muito importante você entender que é o poder do imperador. Tudo que ele fazia, ele tinha o aval de dizer não ou dizer sim, né? O pessoal aqui não mandava quase nada. Tinha o padroado, que é a religião oficial, que digamos é o fato de a igreja estar junto com o Estado, sendo colocada a Igreja Católica como religião oficial. As outras religiões podiam até funcionar, mas tinha que ser escondido, não era proibido abrir uma igreja evangélica no Brasil, totalmente proibido. Só podia abrir igreja católica. Toda vila que fosse aparecendo, toda cidadezinha, todo povoado tinha que ter lá no centro uma igreja católica. E o nome disso é um sistema político chamado padroado. Tá bom, gente? Aqui é o seguinte, aqui nessa Constituição só votava quem tinha dinheiro, quem tinha muito dinheiro, né? Ou seja, o voto era censitário, tá bom? Voto censitário. Pobre não votava. Tem até uma questão na atividade dessa semana a respeito disso aqui. Tá bom? Os pobres não votavam. Então isso aqui foi, digamos, quando a gente estiver fazendo atividade, a gente vai revisando mais isso aqui. Tá bom, gente? Então é o seguinte, a aula fica hoje por aqui. E na próxima aula a gente faz os exercícios bonitinho, revisa novamente. A gente tem que concluir logo esse assunto do segundo ano do ensino médio, para depois a gente ver aquelas páginas de exercício que eu vou responder juntamente com vocês, tá bom? É melhor eu responder juntamente, que eu vou aproveitando e a gente vai revisando tudo junto, para quando chegar no dia do Enem você já ter uma basezinha mais sólida com relação à ciência humana, tá bom? Então ficamos por aqui por hoje. Tenham um ótimo dia, se cuidem, tá?